Estamos aqui em mais um vídeo do seu curso de JavaScript e só para variar, eu tenho umas perguntinhas para te fazer no início da aula. Em primeiro lugar, você sabe a diferença entre usar um igual, dois iguais e três iguais na linguagem JavaScript? Sabia que cada um tem uma funcionalidade diferente? Você sabe usar cada um para a sua funcionalidade correta? Outra pergunta, numa mesma expressão eu tenho, sem parênteses, um operador de disjunção e um operador de conjunção, um OU e um E. Qual deles eu tenho que fazer primeiro? E outra coisa, você sabe utilizar o operador ternário para colocar um valor ou outro valor dentro de uma mesma variável? Pois se você sabe responder essas perguntas, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pois se você sabe colocar um
um valor ou outro valor dentro de uma mesma variável? Pois se você sabe responder essas perguntas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. É só assistir até o final. Agora, se você ficou na dúvida em alguma delas, clica aqui em cima, vai para a playlist e assiste as aulas até a aula 8. Com certeza você vai evitar vários problemas que você pode ter lá na frente. Eu só estou tentando te ajudar com isso. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de JavaScript patrocinado pelo Google. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente chegou à 9ª aula do seu curso e nós vamos entender um pouco mais o que é o DOM. Quando você começa a desenvolver JavaScript para front-end, que é o nosso foco aqui durante esse curso, você ouve muito falar assim, mas você já aprendeu o acesso ao DOM? Sabe o que é o DOM? Na verdade, eu tenho um segredinho para te contar. Na primeira aula desse curso, na aula 1, aquela lá do início, quando a gente mexeu lá na cor de fundo do Google, quando a gente escondeu a logo do Google, naquilo ali você já estava fazendo uso do DOM. Só que agora você vai aprender na prática, vai saber como é que monta aquele comando, por que ele foi necessário. Chegou a hora de você aprender isso com a gente. E não se esquece, liga o seu computador, abre aí o Visual Studio Code, abre o Google Chrome e vamos começar a trabalhar. Na verdade, antes de falar sobre o DOM, eu quero instalar alguns programas no seu Visual Studio Code e também no seu Google Chrome que vão facilitar bastante a sua criação de HTML5. Então vamos lá, olha só. Em primeiro lugar, como eu disse, abre o Visual Studio Code, abre o Google Chrome, vou colocar os dois aqui na tela. Não precisa nem arrumar por enquanto. Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, dentro do Visual Studio Code, eu tenho esse último ícone aqui, que é o de extensões. Clica nele e aqui em cima nessa caixinha, você vai digitar a palavra Watch e a palavra Chrome. Aqui, ó, Watch in Chrome. Em primeiro lugar é esse. A gente vai instalar. Escolha aqui e clica em Install. Ele simplesmente vai instalar. Talvez ele vai pedir para dar um boot, né? Não um boot na máquina, né? Reiniciar só o Visual Studio Code. Na verdade, a gente até recomenda que faça isso. Então, ó, vou até fechar e abrir de novo. Fechei, abri de novo. Vou voltar aqui na área de extensões e ele vai ver aqui que eu já tô com o Watch in Chrome ativo. Outra coisa que você vai ter que instalar é esse link aqui, ó. Você vai abrir esse link. Clica, você vai instalar um plugin no Google Chrome. Tá aqui, ó. Ele já abriu no Google Chrome aqui. VS Code Watch in Chrome. Você vai clicar em Add to Chrome, vai pedir autorização, você autoriza, dá todas as autorizações para ele. Aqui, se você ligar a sincronização, ele vai ligar as extensões para todos os seus usuários, não vejo necessidade. Então tá aqui, ó, VS Code, aqui, abre de novo, e ele vai H1, iniciando estudos com DOM. Ok, como é que eu vou abrir isso? Ou eu abro clicando aqui, como a gente fez, e abrir, ou então você aperta aqui PTBR para funcionar. Seguinte, vou colocar uma extensão, Node, é o Node exec. Essa daqui, ó, Node exec. Instala ela também. Na verdade, o que ele vai habilitar é a tecla F8 para rodar o seu código JavaScript, se for só JavaScript, pelo Node. Então, ó, clica aqui em install, mesmo esquema, tá instalado, fecha aqui, abre de novo e ele vai estar já todo funcionando. Beleza, já estou com o meu arquivo exercício 005.
pronto para funcionar. Seguinte, vou colocar aqui, ó, a tela divididinha. Basicamente, o que acontece com esse plugin que a gente acabou de instalar? Nós vamos criar um documento HTML aqui, sei lá, ó, HTML5. Aí ele já criou aquela base que a gente já viu, né? Vou colocar aqui PTBR para ficar em português. Vou botar aqui primeiros passos com DOM e aqui eu vou colocar um H1 iniciando estudos com DOM. Ok. Como é que eu vou abrir isso? Ou eu abro clicando aqui, como a gente fez, e abrir, ou então você aperta Ctrl Shift P dentro do Visual Studio Code e você vai digitar, depois desse sinal de maior aqui, se não tiver o sinal de maior, você coloca um sinal de maior. Digita Watch in Chrome. Aqui, ó, Watch in Chrome. Clicou, ele vai abrir aqui no Chrome, só que ele vai abrir com um microservidor que ele criou. Então facilita pra caramba os teus estudos aqui. E aí, ó, ele já abriu aqui. Basicamente, o que a gente estava fazendo é qualquer alteração que eu vim aqui, eu tinha que vir aqui e atualizar. Só que olha só, vou mudar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tô apagando e ele já tá, ó, vou apagando aqui, ó. Conforme eu for apagando, ele já vai atualizando aqui. Se por acaso der problema e parar de atualizar, vou botar aqui, iniciando estudos DOM. Se por acaso parar de funcionar, é só você fechar a aba do Google Chrome. Fechei a aba do Google Chrome. Vem aqui de novo, do Ctrl Shift P, Watch in Chrome. Ele já vai estar aqui em primeiro. Ele vai abrir o Chrome de novo e vai fazer a sincronização. Vai por mim, isso aqui facilita pra caramba. Você vai ganhar bastante tempo na hora de desenvolver. Mas se não funcionar, não tem problema nenhum. É só você salvar desse lado e vir aqui atualizar. Só para não ficar nesse procedimento aqui meio chato de fazer. Então vamos lá. Iniciando os estudos de DOM, vou criar aqui um parágrafo. Vou botar aqui, ó. Aqui vai o resultado. E vou criar aqui também uma div que eu vou chamar, vou escrever dentro de clique em mim. Esse exercício a gente vai usar também na próxima aula. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Meio que parou de funcionar. Então é só vir aqui, Ctrl Shift P, Watch in Chrome, já vai voltar a funcionar aqui. Salvei desse lado, ele já atualizou para mim. De vez em quando dá esse probleminha, mas facilita pra caramba aqui a gente começar o procedimento. O que eu vou fazer aqui? Vou criar um style, uma tag style aqui dentro de head, e vou fazer algumas coisas, ó. Por exemplo, o body, que é o corpo, vou botar um background de cor, sei lá, vou botar preto. É só parar o mouse em cima e escolher qual a cor que você quer, ó. Parei o mouse em cima, vou escolher um tom mais azuladinho, azul clarinho, tá vendo? Eu tô alterando e você tá vendo aqui o teste bem na hora que eu tô fazendo, né? Então beleza, aqui o background, vou colocar aqui a cor da letra, vou colocar branca, vou colocar a fonte normal 20pt e Arial, já ficou aqui. Vou botar 20 não, vou botar 18, ficou muito grande. Ok, então tá aqui, ó, ele já tá com as configurações básicas aqui de CSS. Aqui embaixo, eu vou criar um script, vou botar aqui, ó, script, vou dar Enter, ó, ele já deu a bagunçada lá. Vou salvar aqui, atualizar e ele voltou. Não precisa nem fechar, foi só atualizar aqui e o servidor já voltou. Aqui dentro, a gente vai começar a trabalhar com DOM. Vou fazer o seguinte aqui, vou colocar outro parágrafo, aprendendo a usar, vou botar em negrito aqui, DOM em JavaScript. Só para ficar esse DOM aqui em negrito. Ok? Então, essa daqui é a estrutura básica do meu documento. Eu tenho a parte de CSS aqui em cima, eu tenho a parte de HTML aqui embaixo, eu tenho HTML dividido em duas partes, né? A parte de cabeçalho, head, a parte de corpo, body. Se você não tem os fundamentos de HTML, nunca se esquece, clicando em cima aqui de mim, no izinho de interatividade, você tem acesso a outra playlist, além do curso de JavaScript, o curso de HTML. Por enquanto, se você não quiser aprender HTML, tudo tranquilo, dá para você ir replicando o que a gente está fazendo aqui. Mas mais para frente, vai ser uma coisa necessária você aprender. Então, já vai se organizando aí para fazer o nosso curso de HTML5 também. Você vai aprender HTML5 e CSS3. Então, a minha estrutura é essa. Eu tenho CSS aqui em cima, HTML aqui embaixo, e no HTML, no corpo, eu tenho um título principal, que é o H1, 2 parágrafos, e dentro desse segundo parágrafo eu tenho um strong, e no fim eu tenho uma div e um script. Vamos salvar isso tudo e vamos voltar para a tela cheia para eu poder
explicar uma coisa. E uma pergunta que não quer calar com certeza é, cara, o que é DOM? O que é esse DOM que você está falando já há quase 10 minutos e não me explicou o que é? DOM é um acrônimo para Document Object Model, que é um modelo de objetos para documentos. Basicamente, é um conjunto de objetos dentro do seu navegador que vai dar acesso aos componentes internos do seu website. O DOM, ele não funciona dentro do Node.js, por exemplo. O DOM, ele está presente quando eu estou rodando JavaScript dentro do meu navegador. Por isso é que a gente acabou de criar aquele site. E uma coisa importante que você deve conhecer e deve saber fazer é a sua árvore DOM do seu site. Basicamente, a árvore DOM, ela começa da raiz, e essa raiz dentro do navegador a gente chama de window. Então, tudo dentro do JavaScript está dentro de um objeto chamado window, que quer dizer janela. Então, aquela janela do seu navegador é um objeto DOM e ele se chama window, em letra minúscula, exatamente como está aparecendo aqui do lado. Dentro do window, eu tenho vários outros objetos. Vou botar 3 exemplos aqui. Eu tenho o objeto location, que diz qual é a localização do seu site, né? Qual é a URL, qual é a página atual, qual foi a página anterior. O document, que a gente vai usar pra caramba, que é o documento atual. Eu tenho também o history, que vai guardando, né? De onde você veio, para onde você vai. Isso facilita a navegação dentro do seu site. E existem muitos outros objetos. Eu só representei 3 aqui por questões de praticidade e de espaço. Mas já eu mostro para você o que tem dentro de window. Dentro do document, no nosso caso, existe um outro objeto muito importante. É o objeto HTML, que é exatamente a parte HTML do meu site. Dentro de HTML, eu tenho basicamente 2 objetos, 2 filhos, né, que a gente chama. O child, que é o head, e o body, que é a parte de cabeçalho e a parte de corpo. É importante dizer o seguinte, head e body, é só olhar aqui do lado, é filho de HTML. Então eles são child. Já, por sua vez, o HTML é um parent, é um pai, é uma mãe, enfim, é um parente de head e body. Quem está embaixo é child. Quem está imediatamente acima de quem está embaixo é parent. Então, por exemplo, HTML é parent de body. Só que HTML é child de document. Deu para entender? É uma árvore hierárquica. No nosso documento, dentro de head, a gente tem várias tags. Meta, title e todas as outras que a gente pode botar e que foram colocadas lá no nosso documento. Já dentro do body, para o nosso documento atual, nós temos um H1, como a gente acabou de criar, nós temos 2 parágrafos e temos também uma div, que é exatamente o que eu estou representando aqui, pertinho de mim. Dentro do segundo parágrafo, eu tenho um filho, que é strong. Deu para entender como é que funciona? Essa é a árvore hierárquica do site que eu acabei de criar. Eu tenho um document, dentro tem HTML dividido em head e body. Dentro de head eu tenho meta, title e outras coisas. Dentro de body eu tenho um H1, 2 parágrafos e uma div. Dentro do segundo parágrafo eu tenho um strong. Guarda isso na sua mente e vamos voltar para o nosso código. Então olha isso, ó. Isso aqui é exatamente a representação prática daquela árvore que a gente acabou de ver. É importante que você consiga montar na sua cabeça essa árvore, porque a gente vai precisar acessar os seus componentes. Quer ver um negócio na prática? Olha só, se eu vier aqui em script e botar document, ponto, ó, vou botar, em vez de document direto, vou botar window, ponto, olha o que tem dentro de window. Ó, eu tenho tudo isso aqui dentro de window. Olha isso. Como eu falei, eu tenho várias coisas, eu não tenho só aquilo que eu mostrei. Então eu tenho um monte de coisa. Dentro de window eu tenho documents, então eu vou botar aqui document. Tá lá. Dentro de documents eu tenho body, tá vendo, ó? Tenho body, ok? Então eu tenho a estrutura da minha árvore que eu acabei de mostrar, a minha árvore DOM. Se eu quiser, eu ainda posso escrever dentro do meu documento, ó. Embaixo de clique em mim, eu posso botar aqui, ó, document.write, ou botar, ó, olá mundo. Olha lá, ó, ele já criou o olá mundo aqui embaixo. Então eu fui por JavaScript, por DOM, adicionando componentes. Essa não é a melhor maneira de adicionar componentes, mas é a mais simples de todas, com certeza. Se você quiser mostrar na tela, você pode mostrar coisas como, por exemplo, eu quero mostrar window.document.charset. Ó, o charset. Qual é o meu set de caracteres? É o TF8. Então você consegue buscar algumas configurações da minha página, como por exemplo, window, em vez de documents, vou usar o navigator, que eu tenho um objeto que é o navegador atual. Navigator.appname. Ele botou Netscape. Na verdade, o Google Chrome aqui está se comportando como um navegador Netscape. Outra coisa que eu posso colocar é minha URL. Então eu posso botar window.document.url. Qual é a URL que eu estou acessando? Olha lá, ó.
é 127.001 na porta 50.584, aula 09, exercício. Isso tal, tá aqui ó, a minha URL. Então eu consigo ter acesso a vários componentes utilizando diretamente DOM dentro do meu JavaScript, porque isso aqui é JavaScript, né? Então eu posso navegar dentro dessa árvore aqui da maneira que eu achar melhor. E para isso existem várias maneiras de navegar entre os elementos. Só lembrando, elemento é toda e qualquer coisa que apareceu aqui na árvore DOM. Qualquer um desses retângulos que está aparecendo aqui do lado, e eu posso selecionar esses elementos para poder navegar dentro da minha árvore DOM. E existem vários métodos para isso. O que eu vou te mostrar aqui nessa aula são 5 métodos de acesso. Você pode acessar por marca, né, por tag, né? Pode selecionar os elementos por ID, por nome, por classe e por seletor, por CSS, que é um recurso mais recente. Ele não está presente em todas as versões do ECMAScript, mas nas mais recentes, todos os navegadores atualizados já têm acesso a esse outro método aqui que é por seletor. Em primeiro lugar, vamos aprender a fazer a primeira seleção, como seleciona por marca ou por tag name. Na verdade, o comando é esse aqui, ó. Ele está dentro de Documents e é o método getElementsByTagName. Você não precisa ficar decorando tudo isso aqui logo de cara, porque o próprio Visual Studio Code vai te ajudar pra caramba nisso. Mas é importante que você saiba que quando você usa o getElementsByTagName, eu consigo selecionar mais de um objeto, porque existem vários objetos do mesmo tipo, da mesma tag. Por exemplo, no nosso código nós temos 2 parágrafos, então eu tenho 2 tags P, mas eu tenho só uma tag body, eu só tenho uma tag div por enquanto, eu só tenho uma tag H1, enfim. Eu vou te mostrar lá dentro do Visual Studio Code como eu faço essa seleção. Então vamos lá, como que eu vou selecionar os meus objetos aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável e essa variável vai se chamar, sei lá, chamar P1, que vai ser meu primeiro parágrafo. Como é que eu seleciono os meus parágrafos? Você vai utilizar window.documents ou simplesmente só documents. Você pode ocultar o window, assim como no alert a gente não é window.alert, a gente pode ocultar ele. Mas enfim, vamos fazer lá, window.documents.get elements by tag name. Tá aqui, ó, viu? Eu só botei get e ele já me deu aqui, ó, get elements by tag name. Beleza. Entre parênteses aqui, entre aspas simples ou duplas, eu vou colocar aqui a tag que eu quero selecionar. Então eu vou selecionar aqui P. Só que ele não vai pegar um elemento só, tanto que ele está aqui no plural, ó. Get elements by tag name. Eu tenho, tô vendo aqui que eu tenho 2 parágrafos. O primeiro é o aqui vai o resultado e o segundo é o aprendendo a usar o DOM. Beleza, vamos selecionar o primeiro. Na verdade, aqui para eu selecionar o primeiro, eu vou botar depois desse parêntese, sem dar espaço, abre e fecha colchete e eu vou colocar um número aqui. O número 0 é o primeiro parágrafo. É esse daqui, ó. Esse daqui, ó, window.document, getElementsByName, P0 é o primeiro parágrafo que vai aparecer. No caso, é esse aqui. Se eu quiser selecionar esse parágrafo de baixo, eu vou usar, no lugar de 0, eu vou colocar 1. E assim sucessivamente. O primeiro parágrafo é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2, o quarto é 3 e assim sucessivamente. Quero pegar o primeiro aqui. Vou escrever na tela o P1.InnerText. O que é o InnerText? O texto que está dentro do primeiro parágrafo. Então, esse Windows Documents aqui, ele está me mostrando, ó, tá vendo? Ó, aqui vai o resultado. Você viu que ele replicou aqui o mesmo que estava aqui em cima? Esse é o parágrafo original. Esse aqui foi o resultado que foi gerado por conta desse write aqui. Eu até posso botar assim, ó, está escrito assim, 2 pontos, concatenado com isso. Tá vendo?
Então, ó, está escrito assim, aqui vai o resultado, tá vendo? Então, eu peguei o conteúdo do parágrafo 0. Se eu quiser o parágrafo 1, ó, eu vou botar, ó, está escrito assim, aprendendo a usar o DOM em JavaScript. Viu? Eu consegui pegar esse daqui agora, só mudando um númerozinho aqui. Esse númerozinho entre colchetes, mais pra frente a gente vai aprender o que é isso, ele vai ser usado principalmente quando eu estou aqui com um nomezinho no plural. Com esse nome no plural, eu preciso indicar aqui qual é o componente que eu quero acessar. Então, ó, acesso o parágrafo 0, acesso o parágrafo 1. Eu posso, por exemplo, selecionar o parágrafo 0 e em vez de escrever na tela, eu posso colocar, por exemplo, o meu P1.style vai mudar para color blue, color igual a blue. Olha lá, meu primeiro parágrafo mudou para azul. É exatamente aquilo que a gente fez lá na primeira aula para transformar o site do Google em um site preto. Se eu quiser, eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Criar uma variável para o corpo, e esse corpo ser o acesso a window.document.body. E eu posso mudar a cor de fundo, ó, a qualquer momento, ó. Corpo.background.style.background para, sei lá, igual black. Ó, já mudou. Lá. Então, basicamente aquela mágica que eu fiz no início foi o uso do DOM. Então eu consigo modificar coisas diferentes. Outra coisa que é importante é o seguinte, olha só. Vou mandar escrever aqui de novo. Ó, se eu fizer isso daqui, salvar e atualizar aqui, ele volta às cores naturais. Vou botar aqui, ó, document.write. Na tela, vou mandar o p1.inner. Você vê que quando eu boto inner, eu tenho inner HTML e inner text. Se eu boto inner text, ele vai mostrar, aqui vai o resultado. Vamos pegar do parágrafo, em vez de parágrafo 0, vou pegar o parágrafo 1. Beleza, ele pegou lá, aprendendo a usar o DOM em JavaScript. Só que, dentro do meu parágrafo, não é aprendendo a usar o DOM em JavaScript. O DOM está em negrito, e ele não puxou o negrito aqui. Você percebe, né? Se eu quiser, eu posso ver qual é o comando inteiro, em vez de inner text, botar inner HTML. Aí ele vem já formatado, tá vendo? Ele vem já com a formatação, ok? Ele vai mostrar na tela aqui. Se eu transformar isso aqui no alert, por exemplo, window.alert. Ó, ele já mostrou lá, ó, aprendendo a usar o DOM, tá vendo? O DOM veio com as tags.
certo? Em vez de utilizar HTML, se eu usar o inner text, ó, ok, olha lá, calma aí. Olha lá, aprendendo a usar o DOM em JavaScript. Então o inner text, ele pega o texto sem as filhas, sem a formatação. Ele pega simplesmente o texto. O inner HTML pega o HTML inteiro, inclusive com as tags filhas. Eu vou tirar o alert daqui, porque o alert fica bagunçando esse meu Watch in Chrome, porque toda hora que eu altero, ele fica dando alerta. Beleza? Então olha só, eu consigo fazer o acesso a todos os componentes utilizando getElementsByTagName. Mas essa não é a minha única técnica. Eu também posso selecionar objetos quando o meu site é um pouco mais evoluído, né, e eu não preciso ficar selecionando um, por ID, por exemplo. Eu posso identificar um parágrafo ou a div que a gente vai utilizar por um ID e usar o getElementById. Eu também posso utilizar o nome do objeto se eu tenho uma propriedade name. Então eu vou utilizar o getElementsByName. Percebe aqui que ele tem o S no plural? Então eu preciso usar aquele colchete quando eu tenho mais de um objeto. Quando eu tenho mais de um objeto da mesma classe ou do mesmo nome, eu vou usar muito por marca, os tag names, e também por getElementsByName. Quando eu quero selecionar um objeto ou uma família deles, eu vou utilizar o ID. Também posso usar como conjunto por classe, que eu vou utilizar o getElementsByClassName. Eu também posso fazer isso. Vamos dar uns testes aqui para eu poder te mostrar sobre o que eu estou falando. Então olha só. Eu posso pegar, por exemplo, a minha div, em vez de utilizar o getElementsByTag, que vai ser muito genérico, às vezes eu tenho muitas tags div, isso vai me prejudicar, eu dou um ID para dessa div aqui, que eu vou chamar o seguinte, ó, ID, e vou chamar de MSG, a minha mensagem. Então eu tenho um ID mensagem. Como é que eu seleciono essa mensagem? Posso fazer o seguinte aqui, ó, var_d é o window.document. Eu vou selecionar por ID, getElementById. Aqui, ó, getElementById. Você percebe aqui que está no singular, então eu não preciso colocar colchete, né? Eu vou botar o ID, que é o MSG, que foi exatamente o que eu fiz ali em cima. Então eu tenho ali eu estou selecionando a minha div, que é essa daqui, pelo ID dela, que é MSG. Viu? Facilitou aqui a minha vida. Então eu posso fazer, por exemplo, d.style.background ficar verde, sei lá, background green. Então a minha div ficou green. Se eu quiser, eu posso mudar o conteúdo dela como d.innerText, o inner HTML, vou botar innerText. Vai ser estou aguardando. Olha só, dentro da div, originalmente está clique em mim. Só que eu mandei modificar por JavaScript, usando o DOM, o innerText, o estou aguardando. E é claro que você pode fazer essa mesma modificação, ó, em vez de usar esse comando aqui, que eu vou botar como comentário, coloquei como comentário, ele voltou ao normal. Eu posso escrever o comando completo. Se você vai usar, principalmente se você vai usar uma vez só, eu posso fazer assim, ó, window.document.getElementById msg.innerText recebe olá. Tá vendo, ó? Eu modifiquei da mesma maneira. Só que eu acho que esse comando fica grande demais, cara. Eu gosto de simplificar criando uma variável aqui. Na verdade, usar o var aqui é meio perigoso. Depois a gente vai aprender um pouco mais quando a gente falar sobre escopo. Mas a gente tá bem no iniciozinho, porque eu quero que você entenda o DOM. Eu gosto mais dessa maneira de fazer, mais simplificada. Se quiser diminuir ainda mais, como eu disse, você pode omitir o window aqui, ó, document element by ID, ele continua funcionando. É que eu gosto
de colocar aqui, ó, window.document. Então, ó, vou colocar isso tudo aqui dentro de um comentário, colocando aqui, lembra? A gente viu isso lá no início. Eu posso fazer também, em vez de selecionar por ID, selecionar por name. E aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Vou botar aqui var d window.document.get elements by name. O meu nome vai ser MSG. E como eu tenho no plural aqui, eu tenho que colocar o meu primeiro elemento. E aí eu posso fazer d.inner text igual a olá. Então funcionou também. Então eu consigo fazer a seleção. Por nome, por ID, posso fazer também por classe, que eu posso botar aqui em vez de nome.
nome class, e aí você pode selecionar, posso fazer, então funcionou também. Então eu posso fazer d.inner text igual ao lá. Então funcionou também. Então eu consigo fazer a seleção por nome, por ID, posso fazer também por classe, que eu posso botar aqui em vez de nome class, e aí você pode selecionar utilizando o window.document.getElementsByClassName, que é plural, também tem que usar. Enfim, é tudo o mesmo princípio. A forma de acessar é a que você prefere. Dependendo da situação pode ser uma, dependendo da situação pode ser outra. Mas eu tenho que te mostrar aqui também uma forma nova de se fazer, que é utilizando por seletor. Essa forma nova ela é até recomendável pela maioria dos manuais, que é utilizando o Query Selector, e o Selector All sendo o plural da coisa. Então, vamos aprender a utilizar o Query Selector aqui no lugar de utilizar qualquer uma dessas outras formas. Então olha só, vou voltar aqui para o ID, e quando eu estou selecionando por ID, eu posso selecionar dessa maneira que está aqui, ó, Get Element by ID, ou eu posso fazer assim, ó, var d window.document.querySelector, Query Selector, e eu vou selecionar, aí eu vou usar a sintaxe do CSS, a minha div que eu tenho o ID MSG, certo? Então dá
dá para eu usar assim também. Toda div ela é representada por uma hashtag. Toda classe é representada por um pontinho. Anota isso. Quando é ID, hashtag. Quando é class, pontinho. Como eu estou usando ID, hashtag, certo? E aí eu vou botar aqui, ó, d. A cor, sei lá, style.color igual a blue. Olha lá, já mudou para blue, sem problema nenhum. Se eu quiser o background azul, só botar background, tá vendo? Ficou lá também. E aí, se por acaso no lugar de ID for uma classe, tá? Ele vai parar de funcionar, tá vendo? Mas é porque classe não é hashtag, é pontinho. E aí ele fica azul de novo. Então, isso daqui, o Query Selector, ele acaba sendo mais prático quando eu tô fazendo alterações rápidas no meu site. Apenas lembrando, o Query Selector é um método mais recente, então navegadores mais antigos, que rodam ECMAScript versões mais antigas, não vão ter suporte a ele. Mas se você está com tudo atualizadinho, se a tua máquina está em dia, sem problema nenhum, vai aprendendo das outras maneiras também, mas fica ligada nessa forma nova que é o Query Selector. Então é isso, nesse vídeo eu te dei os fundamentos de DOM, te mostrei 5 maneiras de selecionar objetos, de selecionar elementos, na verdade, né, que são elementos DOM. Mostramos alguns exemplos para poder selecionar de maneiras diferentes, mas a base é sempre a mesma. E, na verdade, a gente já usou desde a primeira aula esse recurso. Eu até te recomendo, assiste o vídeo 1 na playlist, aqui em cima, ó. Você clica aqui no izinho, vai para a playlist e assiste a aula 1 de novo. Vê se não ficou bem mais fácil agora que você conhece o DOM. Eu me despeço por aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar nossos aprendizados em linguagens de programação JavaScript. E como sempre eu te peço, se inscreve no canal aqui embaixo, dá uma curtida, deixa o seu comentário, diz se ficou mais fácil entender o DOM agora, se ficou mais difícil, assiste a primeira aula de novo, deixa seu comentário lá também. Não se esquece de habilitar o sininho do canal para que sempre que sair vídeo novo, você ser notificado. E um pedido muito importante: se você faz parte de um grupo de faculdade ou grupo de colégio que tem vários colegas tentando aprender JavaScript, manda o link da playlist completa. Isso vai ajudar pra caramba a gente a crescer o canal, nos tornarmos mais conhecidos e cada vez mais criar cursos com a qualidade que você está vendo aqui. Um grande abraço. Chegou a hora de arregaçar as mangas e começar a treinar no seu navegador. Instala as extensões que eu instalei, tanto no Visual Studio Code quanto no Google Chrome. Se você precisar, assiste esse vídeo mais de uma vez. Ele ficou um pouquinho grandinho, mas ele tem muitas informações. A gente se vê no próximo vídeo. Chegamos aqui à 10ª aula do seu curso em vídeo de JavaScript e antes de começar, vamos para aquelas perguntas que a gente sempre faz. Antes de começar a sua aula, você consegue me responder o que significa a sigla DOM?
DOM? Sabe para que serve o DOM? Você consegue montar uma árvore DOM de um site simples? Aquele site que a gente viu na aula anterior? Você sabe me explicar o que são os elementos parent e os elementos child dentro de uma árvore DOM?